Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, como vocês quiserem. Estou morrendo de saudade de vocês e queria dizer que as instruções dos outros vídeos continuam as mesmas. Enviar as atividades pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Tentar não enviar no Classroom, tudo bem? O que a gente vai trabalhar hoje? Multiplicação com números na forma decimal. Tio, o que é isso? É de comer, de beber, o que é? Então, ó, a multiplicação com números na forma decimal é uma multiplicação envolvendo números com vírgula ou números na forma de fração. Porque lembre que tanto uma fração quanto um número que tem vírgula representam os números decimais. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com algumas ideias da multiplicação. Então, o que é uma multiplicação? É uma soma de parcelas iguais. O que é uma soma? É uma adição. Então, eu coloquei aqui, ó, 0,85 mais 0,85 mais 0,85. Vamos fazer, ó, casa da unidade, casa da dezena e casa da centena. Vírgula embaixo de vírgula, como foi explicado na aula passada. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Não posso colocar o 15 aqui, coloco o 5 da unidade aqui e o 1 da dezena vem para casa da dezena, né? 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais aquele 1 da dezena, 25. Não posso colocar o 25 da dezena aqui, vou colocar o 5, representando a casa das dezenas, e o 2 vai para a casa da centena. 2 mais 0, 2, mais 0, 2, e mais 0 continua sendo 2. Vírgula embaixo de vírgula, mantém a vírgula aqui, deu 2,55. O 2 representa a parte inteira e o 55 a parte decimal. Tudo bem? Eu posso reduzir isso, pessoal, de uma outra forma. Por exemplo, olhando lá, no exemplo anterior, quantas vezes apareceu o número 0,85? Não foi 3 vezes? Então, aqui eu vou fazer 3 vezes o 0,85. Aí vão me perguntar, professora, eu tenho que fazer pelas duas formas? Não. Ou você faz por essa, ou você faz por essa. Dá na mesma. Então, veja lá, ó. 3 vezes 5, 15, sobe 1 na casa da dezena. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Sobe 2 na casa da centena. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Uma casa, duas casas depois da vírgula. Uma casa, duas casas depois da vírgula. É assim que se verifica. Tudo bem, pessoal? Vamos ver aqui também que a gente pode abordar agora a multiplicação envolvendo fração. Como assim? Reparem, eu não falei para vocês que os números decimais eles podem ser escritos na forma de fração? Então, a representação a gente pode utilizar assim, ó. 3, o pontinho, que representa uma multiplicação, e ele pode ser ou o pontinho ou o sinal de vezes, o 0,85. A gente vai transformar primeiramente de decimal para fração. Como que eu faço isso? O 3, eu continuo com ele aqui. Repare que eu coloquei o 1. Eu falei para vocês lá, quando a gente estava trabalhando com fração, que o 1 é o elemento neutro, tanto da multiplicação quanto da divisão, e ele está embaixo de todos os números. Então, ele tem que aparecer aqui, né? O vezes. E aqui, ó, como que eu transformo de decimal para fração? A gente fez uma aula sobre isso. Então, olha aqui, mas para quem não lembrar, vamos relembrar. Qual é o número inteiro sem a vírgula? Não é o 85? Então, ele vai ser o meu numerador. Como eu estou trabalhando com números decimais, eu vou trabalhar com denominador 10, 100, 1000, milhão, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, enfim, qualquer número que seja com base 10, potência de base 10. Então, representa, assim, ó, um número que inicia com o algarismo 1. Não tá aqui o número 1? E, olhem, eu vou observar quantas casas eu tenho após a vírgula. Então, eu tenho 1, 2, então é a quantidade de zeros que eu vou colocar. 1, 2, tá? 2 zeros.
Agora, o que que eu vou fazer? Repare a multiplicação de fração. 3 vezes 85, resultado 255. E 1 vezes 100, 100. Eu posso efetuar a divisão 255 divididos por 100 ou pensar assim, ó. 255 divididos por 1 é o próprio 255. Posso colocar ele aqui. Quantos zeros eu tenho? São 2. Então, eu vou contar duas casas, lá da direita para a esquerda. Então, uma, duas e coloco a vírgula. Quantidade de zeros, 2. Quantidade de casas depois da vírgula, 2. Por isso que eu coloquei a vírgula aqui. Tudo bem? Também eu posso ter aqui uma multiplicação de um número decimal por um outro número decimal. Ou seja, dois números que têm um vírgula. 1,8 vezes 2,95. Eu posso transformar ambos em fração. Aqui eu trouxe os dois métodos para vocês, tá? Então, verifiquem aqui, ó. 18, por que que é 18? Porque para eu transformar esse decimal em fração, eu vou precisar da parte inteira, sem a vírgula, que é o 18. Vou colocar o 1, porque todos os números decimais começam com o algarismo 1. E vou verificar quantas casas depois da vírgula. Tem uma aqui, então é um zero depois da vírgula, tá? Vezes, aqui, ó, 2,95. Qual é o número inteiro sem a vírgula? 295. Quantas casas? 2. Então, já sei que são 2 zeros que eu vou colocar, tá? Vou fazer a multiplicação. 295 vezes 18, que foi o que eu coloquei aqui no lado, né? Então, ó, 295 vezes 18. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. Então, vamos ver aqui, pessoal. 295 vezes 18. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 9, 72, com mais 4, 76. 8 vezes 2, 16, mais 7, 23. Finalizei ali, né? Agora, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 2, 2. Lembre, ó, quando você começa sempre você começa pela unidade e depois vai para a dezena. Coloca o sinalzinho de mais aqui, porque pula uma casa, a casa da unidade que você já utilizou. Então, ó, 0, 6 mais 5, 11, sobe 1. 3 mais 9, 12, mais 1, 13, sobe 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, o resultado dessa multiplicação aqui deu 5.310. E 10 vezes 1.000... Desculpa, 10, eu já dei a resposta, né? 10 vezes 100, resultado final, 1.000. Então, como que vai ficar o cálculo ali? Eu tenho, vejam lá, ó. Eu tenho 3 zeros. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 casas e colocar a vírgula. Resultado final, 5,310. Alguma dúvida até agora? Espero que não. Exemplificando para vocês aqui, ó. Eu tenho 6,93 vezes 10, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou armar a operação. Então, ó, 6,93 vezes 10, né? Aqui eu tenho duas possibilidades de fazer. Eu posso fazer a multiplicação com o zero, ou eu só posso colocar ele aqui, ó. Repare o que que eu fiz, olha. Coloquei ele aqui, ó. Só deixei ele aqui. E multipliquei o 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 6, 6. Quando eu tiver multiplicações por 10, 100, 1.000, 10.000, 1.000.000, eu posso fazer isso. Só colocar o zero do ladinho, tá? Agora, se vocês quiserem fazer 0 vezes 3, 0. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 6, 0, também pode. Mas eu acho que é mais tranquilo fazer nessa forma. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2 e coloco a vírgula. Tudo bem? Então, repare, deu 69,30. Esse zero aqui, ele não tem tanto valor. Ele não vai influenciar no seu resultado. Então, porque você só vai considerar, vai depender do exercício, né? Nesse caso, eu acho que
A gente pode trabalhar apenas com uma casa decimal, não importa, às vezes vai ser pedido nos exercícios se é uma casa depois da vírgula, duas casas, mas eu quero uma casa depois da vírgula, então fica 69,3. Então, veja, ó, a vírgula foi deslocada apenas uma casa decimal. Então, ó, porque eu tinha uma quantidade só de 0, então ela só deslocou da onde ela estava uma casa. Então, ó, ela estava 6, essa vírgula deslocou para cá, uma casa. Então, por isso que ficou 69,3. Tudo bem? Outro exemplo ali é essa daqui, ó. 0,721 vezes 100. Então, repare que agora são duas casas, né? Que eu vou ter que fazer o deslocamento. Vamos ver aqui, ó. Ela tá 0,721, eu vou ter que deslocar duas casas. Então, ó, essa vírgula está indo para cá. Então, ó, ela vai deslocar para o 7 primeiro e depois deslocar para o número 2. Então, vai ficar 72,1. O zero à esquerda, lembra que ele não tem valor nenhum, então não tem problema nenhum dele aparecer. Por isso que ficou 72,1. Ai, professor, não entendi. Faz o cálculo lá, ó. 0,721 vezes 100. Esses dois zeros eu posso colocar aqui, estão vendo? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. 3 casas depois da vírgula, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 e coloco a vírgula. E acabou. Tudo bem? Nesse caso, vírgula se desloca em duas casas decimais. Então, por que que ela se desloca? Porque eu tenho dois zeros. Último exemplo, antes de eu passar alguns exercícios para vocês, é esse daqui, ó. 54,87 vezes 1000, né? Então, agora ela precisa deslocar 3 casas. Só que, repare, ela não tem 3 casas, né? Então, o que que vai acontecer lá, ó? Porque a vírgula está aqui. Ela pode se deslocar aqui uma, pode se deslocar aqui duas. Vai colocar, então, quando não tiver casas para deslocar, completa com 0. Então, por isso que tá o 0 aqui, ó. Porque eu completei, ele ficou basicamente... Deixa eu colocar aqui, ó, dessa forma. Reparem aqui, ó. 54, 8. Ele deslocou a vírgula para o 7. Ainda não era suficiente, porque são 3 casas. Desloca para o 0 e daí a vírgula vem para cá. Ela pode ir para qual casa for. Não é necessário eu saber em qual casa ela vai parar, tá bom? Então, por isso que só ficou a parte dos 54.870. Vírgula desloca 3 casas decimais. Então, reparem aqui, ó. 54,87 vezes 1000. Vou colocar essas 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Né? São 2 casas aqui depois da vírgula, que são essas daqui. Então, vou considerar essas 2 casas depois da vírgula e colocar a vírgula. Não deu o mesmo resultado? 54.870? E finalizou aqui, tá bom? Agora, pessoal, então, a gente tem esse primeiro exemplo. 8 vezes 125 vezes 0,623. Não tentem fazer tudo de uma vez só, façam por partes. Então, ó, eu vou fazer 1,25 vezes o 8, primeiramente, tá? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Tá? 2 casas depois da vírgula. 1, 2 casas e coloco a vírgula. Deu 10,00, tá? Vou colocar aqui, ó. 10,00 vezes 0,623. Parece que é longo, mas vocês vão perceber como não é e é bem tranquilo.
3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 1, 3. Tá bom? Primeiro essa casa. Agora vamos para essa. Coloca aqui o sinal de mais, ou deixa em branco, ou faz um 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 1, 2. Já usei essa casa, agora eu vou colocar o sinal de mais aqui. Não tem problema colocar vários sinais de mais, tá? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. E 6 vezes 1, 6. E o último ali, ó, coloquei um sinalzinho a mais aqui. Vou colocar mais um sinal de mais aqui. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 1, 0. Agora, somar tudo, ó. 0, 0, 0. 0 mais 3, 3. 0 mais 2, 2. 0 mais 6, 6. E o 0 eu repito. Lembre-se que 0 à esquerda, que é o que tá aqui, ó. Né? Esse 0 à esquerda, que está aqui, ele não tem valor algum. Esse daqui. Vamos contar as casas depois da vírgula. 1, 2, 3, e tem mais 2 aqui em cima. 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode citar que é 6,23, porque esses zeros eles não vão influenciar tanto, e acabou o seu exercício, tá? A letra B, eu vou querer que vocês tentem resolver e me mandarem foto na próxima aula, que é esse 6,4 vezes 1,3 vezes 6,25. Lembre de fazer ele por partes, tá? Vamos fazer a letra C, que é 3,97 vezes 2,5. Então, vamos lá. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 9, 45, mais 3, 48. 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, 15. 16, 17, 18, 19. Sinal de mais aqui. 2 vezes 7, 14. Sobe um aqui na casa da dezena. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Vai um aqui para casa da centena. E 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Tá bom? Resultado final. 5. 8 mais 4, 12. 9 mais 9, 18. Mais 1, 19. 7 mais 1, 8. Mais 1, 9. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Resultado final, 9,925, onde o 9 é a parte inteira e esse 9,25 é a parte decimal. Tudo bem, então? Dúvidas, manda lá no WhatsApp, no Classroom, aonde vocês acharem melhor, tá? E mandem, pessoal, não fiquem com essas dúvidas para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!